A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus venha abençoar vocês poderosamente nesta manhã de segunda-feira. Glorificado seja o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu orei a Deus, pedi uma palavra e Deus me trouxe aqui em Daniel. Então eu vou estar trazendo para vocês essa mensagem, né? Daniel na cova dos leões, capítulo 6, Daniel, e os versículos do 1 em diante, tá? Se você quiser acompanhar aí na Bíblia, você acompanha. Senão você só ouve, tá? Que eu vou virar a câmera para a palavra e vou estar trazendo a palavra que Deus me trouxe nesta manhã. Daniel na cova dos leões. Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores, tomaram um conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escrita e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia, no dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: No tocante ao mandamento real, porventura não assinastes o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo o rei o negócio, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano,
porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti. Ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Aleluia! Glória a Deus, né? Então está aqui, gente, a palavra de Deus, né? Está falando sobre Daniel. Daniel, ele era um príncipe, né? Do rei Dário. Que o rei Dário tinha constituído ele um príncipe. Tinha só 3 príncipes lá. Aqui fala na palavra, né? 3, dos quais Daniel era um. E aqui na palavra, né, que Deus me deu, está falando sobre Daniel na cova dos leões. Daniel, ele era um servo de Deus, né, ao qual ele já era um príncipe ali, né, do rei Dário. E ali só tinha 3 príncipes, dos quais Daniel era um. E o Daniel, ele se distinguiu, né, nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel, ele se distinguia, né, dos outros príncipes. E o rei já estava, né, com o pensamento de constituí-lo sobre todo o seu reino. Então, os outros príncipes, os outros 2 príncipes e os presidentes, eles procuravam achar uma ocasião, né, contra Daniel a respeito do reino. Mas eles não achavam culpa nenhuma, porque ele era fiel e não se achava nele vício e nem culpa. Então esses homens, eles pensaram, né, nunca acharemos ocasião alguma contra o Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só, eles estavam armando, né, para Daniel. Aí esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive eternamente. Olha só. E todos os príncipes do reino, né, os prefeitos, presidentes, capitão, governadores, tomaram conselho e estabeleceram um edito real e fizeram firme este mandamento. Olha só o que eles fizeram, gente, contra o seu servo Daniel, hein? Que qualquer que por esse espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, que não fosse o rei, fosse lançado na cova dos leões. Porque eles sabiam que Daniel orava, né? Então era o único jeito de pegar Daniel, era esse. Aí agora, pois o rei confirma o edito e assina a escritura. E o rei, né, ele pegou, assinou a escritura para que não fosse mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não podia revogar essa lei. Por esta causa, o rei Dário, ele assinou a escritura e edito. Daniel, quando ficou sabendo, né, que a escritura estava assinada, ele foi para o seu quarto, com as janelas abertas da banda de Jerusalém, né? Tinha lá as janelas do seu quarto, e elas estavam abertas para a banda de Jerusalém. E como 3 vezes no dia ele se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava, naquele dia ele foi lá e se colocou de joelho, com a janela aberta, orou e deu graça ao seu Deus. E isso como ele fazia antes. Então aqueles homens foram juntos e acharam, né, Daniel lá orando, suplicando diante do seu Deus. Aí se apresentaram juntos e disseram ao rei, no tocante, né, ao mandamento real, que o rei tinha assinado o edito, pelo qual todo homem que fizesse petição a Deus ou a qualquer homem por espaço dos 30 dias, e que não fosse ao rei, seria lançado na cova dos leões. Aí respondeu o rei e disse, esta palavra é certa. O rei confirmou, né, que conforme a lei dos medos e dos persas, não se podia revogar. Então, para eles foi ótimo, né, que eles já responderam diante do rei. Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei.
e nem do edito que assinasse. 3 vezes por dia continua orando. Então eles falaram ali para o rei, né, que Daniel não estava obedecendo o rei, não estava fazendo caso e que continuava orando 3 vezes ao dia para o seu Deus. Aí o rei ouviu o negócio e ficou penalizado a favor de Daniel. Né, e propôs dentro do seu coração de livrar Daniel, que ele amava muito Daniel. E até o pôr do sol, o rei trabalhou, tentando salvá-lo. Mas o rei não conseguiu, porque ele tinha assinado aquele edito, né, aquele decreto. Ele tinha assinado. Então não tinha o que ele fazer. Não estava mais ao alcance dele. A situação agora de Daniel era com Deus. Então o rei sobrou a ele somente ordenar que trouxessem Daniel e que lançassem ele na cova dos leões. O rei ordenou e mandou lançar Daniel na cova dos leões. Contrariado, mas teve que fazer. E falando o rei, ele disse a Daniel, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então o rei também tinha certeza que Daniel seria livrado, né, pelo Deus que ele servia. O rei via que Daniel era um homem de bem, que só fazia as coisas certas, que nele não tinha nada de errado. Ele tinha plena convicção que Daniel seria salvo pelo Deus que ele orava 3 vezes ao dia. Aí trouxeram uma pedra e colocaram sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel, né, e o anel dos grandes, para que ninguém mudasse aquela sentença acerca de Daniel. Contrariado, mas teve que fazer, né? Aí o rei foi para o seu palácio e ficou ali a noite toda em jejum. E não deixou que tocasse instrumento de música, nada. Perdeu o sono. Mas pela manhã cedo ele se levantou-se rapidinho e foi correndo à cova dos leões. Foi lá com pressa para ver o que tinha acontecido com Daniel. Quando chegou lá na cova, ele chamou por Daniel com a voz triste, porque o rei tinha perdido o sono, passou a noite preocupado, com medo que o leão devorasse Daniel. E o rei ainda disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Aí o rei fez essa pergunta a Daniel, porque no fundo do seu coração, ele acreditava que Deus de Daniel tinha livrado ele, porque quando alguém era lançado ali na cova dos leões, os leões devoravam. Não conseguia nem chegar lá embaixo da cova. Quando vinha caindo, os leões já vinham com a boca aberta e estraçalhavam. E Daniel não aconteceu nada. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então Deus enviou aqueles anjos ali, né? Fechou a boca dos leões, porque Daniel não tinha cometido nenhum delito contra o rei. E ele era inocente, entendeu? Olha só, gente, porque foi que Deus fechou a boca dos leões. Para que não fizessem dano a Daniel. Porque Deus achou em Daniel inocência. Deus achou inocência. Imagine, Deus achou inocência em Daniel. E também contra o rei. Daniel não tinha cometido delito algum. Então Daniel era um príncipe que fazia as coisas tudo certinho. Daniel não fazia coisa errada. E príncipe tinha muito poder nas mãos. Ele poderia ter cometido algum delito se ele não fosse um homem de Deus. E Deus teria deixado que os leões o devorassem. Mas como ele não tinha cometido delito algum contra o seu rei e era inocente perante Deus, Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões. Então o rei muito se alegrou-se. Nossa, o rei ficou com o coração saltitante de alegria e mandou tirar Daniel daquela cova. E assim foi tirado Daniel da cova e não se achou nenhum dano nele. Não se achou nenhum dano nele. Daniel estava ali, ó, inteirinho. Porque crera no seu Deus. Os leões não, nem uma unha de Daniel, os leões tocaram. Nada. Daniel estava intacto. Porque os leões não fizeram dano algum para ele. Porque Deus estava ali na cova com ele. Deus enviou os seus anjos ali para cuidar de Daniel. Aí o rei ordenou e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel.
que tinham preparado aquela cilada para Daniel, ele ordenou que aqueles homens fossem trazidos até ele e lançados na cova dos leões. Aí o rei falou, lança esses homens na cova dos leões, esses homens que intentaram contra a vida de Daniel, que armaram contra Daniel, que acusaram Daniel, lança ele nas covas dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. O rei mandou lançar aqueles homens que tinham acusado Daniel, mandou lançar eles, os seus filhos e as suas mulheres na cova dos leões. E ainda nem tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões já, apoderaram-se deles e esmagaram-lhe todos os ossos. Então, na cova dos leões, se não tivesse Deus, não escapava. Então, caíram ali, naquela cova, e já foram totalmente esmigalhados, porque eles não tinham Deus na vida deles, como Daniel tinha. Então, eles armaram uma cilada, e a cilada serviu para eles mesmos. Para eles mesmos. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos e nações em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha só o que o rei fez. O rei escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas, pelos 4 cantos da terra, a paz vos seja multiplicada. Que da parte dele era feito um decreto, em qual no domínio do reino dele, todos os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. No reino dele, todos a partir daquele momento, tremiam e temiam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Porque ele livra, salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no seu reinado, então, de Dário, que era o rei. Daniel prosperou no reinado do rei Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então, Daniel, ele foi honesto, ele foi sincero, ele não deixou Deus de lado, mesmo ele se vendo encurralado, que ele ficou encurralado ali naquela situação, meus irmãos? Já pensou? Ser lançado na cova dos leões, se orasse, era só durante um mês. Se fosse outra pessoa que não tivesse uma fé tão viva, no seu Deus, que não servisse a um Deus tão vivo, que não acreditasse tanto no Deus, que não fosse tão fiel, ele falaria assim, um mês passa rápido, eu não vou me ajoelhar, eu vou tomar cuidado, porque senão eu serei lançado na cova dos leões. Mas Daniel não. Daniel continuou na sua ousadia de homem de Deus, ali, trazendo a palavra do Senhor, orando, falando com Deus. Suas 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava perante o seu Deus. E ao seu Deus, ele dava toda a honra e toda a glória. Ali no seu quarto, ele fazia isso com a janela aberta. E disso Deus, ele se alegrava muito, porque ele tinha Daniel como o seu protegido. Deus tinha Daniel como seu protegido. Então Deus cuida. Daniel era um ungido de Deus, e Deus cuida dos seus ungidos. Então você que está me ouvindo nesta manhã, que eu não sei que hora você vai estar ouvindo, mas a qualquer momento que essa palavra chegue até você, saiba que se você for fiel, se você for sincero, se você não se achar culpa alguma, você for inocente perante o seu Deus, Deus ele vai te livrar de qualquer situação. Deus vai te livrar da cadeia, Deus vai te livrar da cova lá no cemitério, Deus vai te livrar da enfermidade, de um leito de hospital, Deus vai te livrar de todo o mal que intentarem contra a sua vida. Tudo aquilo que o inimigo preparar contra a sua vida, contra a vida da sua família, Deus vai te livrar. Mas para isso você precisa ser sincero, você precisa ser que nem Daniel, ter plena convicção de que Deus ele te livra. Então somente creia no seu Deus Todo-Poderoso, tenha fé. Tenha muita fé no seu coração, porque Deus ele cuida de ti e cuida da sua família. E ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus, ele vai para a cova dos leões e será devorado ele e sua família, porque Deus ele não tem misericórdia. Se pecar, o salário do pecado
Já diz o Senhor, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, para que você tenha essa vida eterna, para que você passe daqui para a vida eterna, que você possa servir a Deus com toda a sinceridade do seu coração. E se você ainda não aceitou Jesus, ainda não aceitou e quer começar a ter essa fé viva no Senhor Jesus e quer começar a ser sincero na presença de Deus e quer que Deus te livre, te guarde, assim como ele fez com Daniel na cova dos leões, se você quer ter todo esse livramento para você e para sua família, se você quer que Deus cuide de você e não deixe que nenhum mal te aconteça, então aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E seja fiel. Se ajoelhe perante o seu Deus. Ore a Ele. Se você aceitar Ele, aceita Ele do fundo do seu coração. Porque só o Senhor Jesus salva. Ele é o único caminho que leva para o céu. Ele vai te livrar, você e sua família, de todo mal. Assim como Ele fez com Daniel. Daniel, ele prosperou, pois, no reinado do rei Dário. Daniel prosperou no reinado de Ciro, ou persa. Então, todos aqueles que armaram contra a vida do ungido de Deus, que era Daniel, tiveram, que prestar conta perante Deus. Então, ai daquele que se levantar contra a sua vida, vai prestar conta perante Deus. Vai prestar conta. Porque Deus, ele faz justiça. Aleluia, glória a Deus. Então, que Deus seja louvado e engrandecido, que esta palavra que veio ao nosso encontro, Deus está falando contigo nesta manhã. Continue me agradando, continue sendo sincero, continue fazendo somente as coisas que você vê que não vai te prejudicar, meu amado. Não peque por nada neste mundo. E se você pecar, corre, pedir perdão para Deus, muda sua vida perante Deus. Não faça coisa errada, não ande nos vícios, não ande nas prostituição. Deus não se agrada disso. Peça para Deus te libertar, peça para Deus te mostrar o caminho certo para que você possa ir morar no céu com o Senhor Jesus, aleluia. Então agradeça a Deus, por esta palavra que Ele nos deu. E vou estar orando aqui por você neste momento, meu amado. Senhor Jesus, aleluia, glorificado seja o teu santo nome. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Senhor, eu te amo e eu te adoro, Senhor, de todo o meu coração. Só o Senhor é Deus em minha vida, aleluia. Que o Senhor venha perdoar as minhas falhas e que o Senhor venha receber esta oração neste momento, Senhor. Senhor, meu Deus, eu quero apresentar todos quais estão ouvindo esta palavra, que estão aqui para receber esta oração, Senhor. Que seja abençoada em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor venha salvar almas neste momento, que o Senhor venha livrar da cova dos leões aquele que se encontra em perigo neste momento e que é sincero perante ti, Senhor, que é inocente perante ti. Livra ele, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te amo e eu te adoro, Senhor, de todo o meu coração. E eu creio no teu poder, no teu Espírito Santo. E nesta manhã, Senhor, eu entrego todas essas vidas em tuas mãos e te peço, Senhor, envia o teu exército de anjos da guarda. Cobre com o teu sangue essas pessoas que estão participando dessa oração. Alcança as suas famílias, entra com salvação e libertação nessas vidas, Senhor. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.